Olá! E aí, estão prontas? Prontas? Estão? Nosso terceiro dia aqui de live, de encontro. Deixa eu colocar aqui para fazer essa apresentação. Gente, eu fiz essa apresentação lindíssima para vocês, com muito carinho. E hoje é o nosso terceiro dia do nosso desafio de 7 dias, para que de fato você se transforme na mulher que você nasceu para ser. Deixa desse negócio de ficar presa no passado, coisas que aconteceram, porque você não é amada, porque você não é valorizada, porque você. Ai, para com isso. A gente precisa agora entender o que que aconteceu, como que você constituiu a sua personalidade e sair desse lugar. Então, hoje eu trouxe essa apresentação bem linda, tá? Com passo a passo, para que vocês entendam exatamente o que está acontecendo. Eu estou muito feliz. Muitas mulheres aplicaram para a mentoria Executive Pro. A nossa equipe já está aí entrando em contato, analisando, né, cada formulário. E as mulheres que forem selecionadas vão ser convidadas para participar de um diagnóstico comigo. E eu vou mostrar para você o passo a passo o que você precisa fazer para você sair desse lugar. Para você emagrecer, ter um estilo de vida mais saudável, elevar sua autoestima, se olhar no espelho e gostar do que vê. Tá? Entender que você é cíclica, mulher de fases, que nem todo dia você vai estar super animada, mas você precisa fazer o que tem que ser feito apesar de, né? Para que você tenha um relacionamento saudável, você seja respeitada, valorizada, se sinta assim, né? E caso você não seja, que você passe a ser, porque você não tá aqui, né, para ser escada para ninguém subir, para ser tratado igual um tapete velho sujo, um cachorro, né, que fica ali pelo canto sendo chutada, você está aqui para ser respeitada. Para que você tenha ali um relacionamento saudável com seus filhos, para que você encare as dificuldades, porque no mundo teremos aflições, mas vida em abundância. Então você precisa entender que as coisas são como elas são, que você não é o que aconteceu com você. Você é a história que você conta da sua história e vamos embora para o terceiro dia. Mulheres que vivem para agradar. Hoje vamos falar dessas mulheres, gente. Terceiro dia, né, de nossa jornada aqui juntas. Se você está aqui desde o primeiro dia, você já conhece aí os dois perfis que vivem presos em padrões de comportamento. E hoje nós vamos falar de um perfil especial. A mulher movida por resultados. Tem alguém aqui que é movida por resultados? Que precisa ser reconhecida e vista como bem-sucedida em tudo que faz? Você sente esse desejo, você tem essa cobrança, fala assim, não, eu preciso ser bem-sucedida, eu tenho que ser a melhor, né? As pessoas precisam me ver ali eu tenho que passar essa imagem. Tem alguém aqui que é assim? Então, vamos destrinchar isso aqui, entender um pouquinho onde foi que tudo isso começou e como que você faz para sair desse lugar, né? Então, o peso da cobrança silenciosa. Esse perfil que nós vamos falar hoje, que é o tipo 3, é o perfil de uma, esse perfil ele é muito comum entre as mulheres que me procuram aqui, tá? As mulheres que aplicam para mentoria. Eu sempre falo que o tipo 7 ele é um que existe mais aí no mundo. Mas tem muitas mulheres que têm uma cobrança excessiva e elas me procuram demais, aplicam para mentoria. A gente vem batendo um papo, inclusive a grande maioria das minhas alunas também tá aqui nesse tipo 3, né? São mulheres fortes, são mulheres determinadas, mas que carregam uma dor silenciosa. Na carreira, excelente profissional, indiscutível, mas nunca sente que é suficiente. Sempre falta alguma coisa. Em casa, mãe dedicada, esposa presente, mas sempre se cobra mais. Por mais que faça, ela está sempre se cobrando. Consigo mesma. Como que é essa mulher? Vive se comparando e se sentindo insuficiente. A comparação destrói essa mulher. O caminho da transformação. Que caminho é esse? O que que a gente faz? Primeiro você tem que conhecer, né? Entender o porquê que você é como você é, como que a sua personalidade ela foi constituída. Isso a gente trata na mentoria Executive Pro. Mas existe um caminho de transformação. Você não precisa estar nesse lugar. E uma coisa muito interessante para te falar é o seguinte: há 20 anos era a melhor época de se plantar uma árvore.
Esse foi o primeiro melhor momento. De se plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. Então, hoje, se você decide mudar, vai ser muito melhor. Você piscou o olho, já é setembro. Quando você piscar mais um pouco, você já está com 70 anos. E o sentimento que você tem hoje de que você é velha demais para começar, com 70 anos, você vai olhar para trás e vai falar: eu deveria ter começado naquele momento. Então, não cometa esse erro. Decida mudar agora. É agora que você precisa fazer algo por você, ok? Então, qual que é esse caminho da transformação? Você não precisa ser perfeita para ser amada. Primeira coisa que você tem que entender, tá? Ninguém é perfeito, você também não vai ser perfeita. E você não precisa se desgastar tentando provar valor o tempo inteiro. Não precisa. Você, basta você ser quem você é para ser amada. Ser amada por quem se é, com as suas imperfeições, sabendo quais são os pontos que você precisa melhorar, mas você não precisa se sacrificar para ser amada. Não precisa. As pessoas que amam a gente, elas amam ou deveriam amar por nós sermos quem nós somos. E se isso não acontece, que você se ame por ser quem você é. Obviamente, buscando ser melhor. Então, o caminho para o emagrecimento definitivo, para mulheres que querem emagrecer, não está em correr mais rápido. Está em parar, respirar e entender quem você é de verdade. Por que que eu trouxe a mentoria Executive Pro? Porque na mentoria Executive Pro você tem encontros individuais comigo, onde você vai viver um processo de autoconhecimento enquanto você faz o seu processo de emagrecimento. Enquanto você aprende a se organizar, criar tempo para se cuidar, enquanto você aprende quais são os alimentos que melhor, né, que facilita o seu processo de emagrecimento, que coloca o seu corpo em modo queima de gordura, quais são as frutas, como combinar as frutas, como montar o seu prato. Em vez de ficar pegando informações soltas, jejum, faça chá de não sei o quê. Aqui você vai aprender como que você vai nutrir o seu corpo da forma correta para que você consiga emagrecer. E eu posso te ensinar porque eu perdi 20 quilos, né? A nossa nutricionista maravilhosa fez um protocolo incrível. Nosso educador físico trouxe treinos rápidos para você fazer dentro de casa. Só que enquanto você vive esse processo, você tem que se conhecer. Sabe por quê? Tem uma aluninha minha, a Edna, que tem 65 anos. A Edna, em menos de 20 dias, ela perdeu 7 quilos. A média de peso eliminado das minhas alunas é de 5 quilos por mês. Mas a Edna, que teoricamente, né, metabolismo baixo, lento, acima, a idade, né, imagina, 65 anos, não vai emagrecer nunca. Tem muita mulher aí que acha que tá pronta para morrer. Não vai emagrecer nunca, que não é para ela, e se esquece completamente. A Edna tá aí para provar que não, que é possível sim emagrecer desde que você tenha um passo a passo, desde que você saiba exatamente o que você vai fazer. É levar sua autoestima, despertar o seu poder realizador, se olhar com mais amor, trabalhar sua postura, seu posicionamento, sua imagem. Então é um conjunto de coisas. Aqui você não aprende só, uma comidinha X, montar o prato. Não. Aqui você vai aprender como que você funciona, qual o seu tipo de personalidade, como que ela foi constituída, o que que te puxa para trás, você vai saber. É a culpa? É a rejeição? É como tipo 3 aqui, aquela necessidade de ser a bem-sucedida melhor em tudo? Onde foi que nasceu isso? Foi do nada? Não. Isso veio lá da infância. E aqui você entende. Tem a ver com relacionamento pai e mãe. Já falei aí nas outras lives que não tem nada a ver com avô, com tio, não, é pai e mãe. E, tá? O que aconteceu do 0 aos 7 anos? Depois disso, não interfere, sua personalidade já está constituída. Porém, até hoje, ela vem ali, ó, com uma vozinha, fazendo com que você fique presa no lugar que você acha que você não é capaz, que você não conclua nada, que você fique ali, ó, girando em círculos, que aceite menos do que você merece, tá? Então, isso tudo veio lá de trás. E aí, hoje, você se comporta não como a mulher adulta que você deveria ser, a mulher madura que faz as coisas porque quer fazer.
Você faz o que você faz hoje para agradar, para atender uma necessidade infantil, de ser amada, de se sentir boa, validada. Você precisa entender isso. Se você não entende isso, você vai continuar do jeito que tá, vai ficar lendo livros, vai ficar comprando cursinhos, e não vai sair do lugar. Então, ou você vive um processo individual, onde a pessoa vai estar ali, né, do seu lado, falando: olha, querida, sua infância foi assim. Qual a narrativa? Como é que você conta sobre a sua história, a sua infância? Essa é a narrativa. E o padrão familiar, como era? Era assim mesmo? Então, o profissional ele analisa o que é narrado, né, narrativa, e o que é real, o que aconteceu de fato. Sua personalidade ela foi formada para atender essa necessidade infantil. Você tem que saber. Senão você vai continuar aí sem saber seu propósito, tentando emagrecer e não consegue, não finaliza nada, não conclui nada, frustrada, culpando o outro, se sente desvalorizada, ou focando muito na vida do outro. Enquanto você não entende o que você precisa melhorar, você não vai sair do lugar. Mas para saber o que você precisa melhorar, você precisa primeiro, cara, aconteceu alguma coisa aqui. Não foi do nada que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu preciso entender de onde veio isso e o que é que eu faço para sair desse lugar. Ponto final. É muito simples, mas obviamente que você precisa ser direcionado. Você precisa de um passo a passo. Por isso que a mentoria Executive Pro traz isso para você. 2 encontros individuais comigo, além dos 4 meses de acompanhamento para que você volte ao seu corpo de antes da gestação, de antes do casamento, de antes do divórcio, né? De forma saudável, se olha no espelho e gosta do que vê. Bata no peito e fala, cara, eu gosto de mim, eu me gosto. Não sou perfeita e não quero ser. Não me comparo, não quero ser melhor do que ninguém. Eu vivo a minha própria vida. Mulher madura. Infelizmente, a maturidade não vem com a idade. Você sabe, né? Tem mulheres aí de 60 anos, de 50 anos, que misericórdia. Então, eu, Natália, emagreci mais de 20 quilos, recuperei o meu corpo e a minha autoestima. Tive dificuldades e problemas como você. O meu tipo de personalidade é aquela pessoa que não se aprofundava, que enjoava fácil das coisas, que começava as coisas e não terminava, se iria na lata, brigava com todo mundo, vivia se defendendo. E aí descontava emoção na comida. Não sou compreendida, as pessoas não me compreendem, sofri assédio moral, sexual no trabalho, tive 3 perdas gestacionais, tive problemas familiares, dependência do meu pai com álcool, problemas com a minha mãe. Tive problemas igual você tem também. Diferentes problemas ou histórias parecidas. Mas e aí? Eu não sou o que aconteceu comigo. Aqueles 20 quilos, eu estava carregando um peso que não era meu. A partir do momento que eu decidi deixar esse peso no caminho, a minha vida começou a fluir. Perfeita? Não. Tem os seus desafios. Mas hoje eu sei lidar com todos eles. E não desconto mais a emoção na comida. Vocês não vão me ver mais 20 quilos acima do peso. Baixo astral, com autoestima baixa, chorando, jogada no sofá, tendo crise de relacionamento. Não vai me ver. Mas foi de uma hora para outra? Não, eu sofri muito para isso. Foram 7 anos que eu sofri para chegar no nível que eu tenho hoje. E eu não quero que você passe por isso. Por isso que eu compilei tudo isso na mentoria Executive Pro, para que você viva um processo. Gente, são 12 encontros que vai transformar a sua vida. Como está transformando da Julie, da Lili, da Eunice e de tantas outras mulheres. Ok? Reconstruir meu casamento, né? Relacionamento mais saudável e equilibrado. E descobri o meu valor. Isso aqui é o melhor de todos. Valorizada pelo que sou e não pelo que faço. Chega de ficar se doando, dedicando, sendo escada para os outros subir, porque eu vou ser valorizada. Não vai. Não vai. Observe as suas amizades, as pessoas que se aproximam de você com a intenção, né? Muito bonita. Depois, depois você fica ligada e você fala assim, cara, peraí. Tô me doando, me dedicando aqui, a pessoa tá só venha sugando demais, tirando minha energia. Não, não quero.
Aprenda a sair dos lugares. Aprenda a deixar as pessoas irem. Você está aqui para evoluir, você está aqui por você, tá? Mentoria Executive Pro, falar mais uma vez. É exatamente esse passo que eu ensino na Mentoria Executive Pro. É isso que você vai aprender aqui. Você vai ter um diagnóstico individual para destravar os seus bloqueios de vez. Então, eu e você, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo, vou mostrar para você o que você precisa fazer para sair desse lugar. A decisão de dar o próximo passo e de fazer vai ser sua. Mas de verdade, aproveita essa oportunidade, clica no link que eu deixei aqui embaixo, aplica a galerinha que tá aqui no Instagram, o link tá lá na minha bio, tá? Ou então você pode colocar aqui, eu quero, que aí você vai receber esse formulário, tá certo? Vou deixar salvo aqui para quem não conseguiu assistir, enfim. Então, assim, aplica para mentoria. Se você for aprovada, porque você realmente tem que ter o perfil, tá? Você vai receber, né? Eu mesma vou entrar em contato com você e vou marcar com você um diagnóstico, tá? Então, você vai aprender o quê? Emagrecer e manter resultados duradouros, sem efeito sanfona. Eu sei que isso é terrível, eu passei muito por isso. Meu Deus do céu, como isso era horrível. Mais energia, né, para filho, para marido, para carreira. Isso exige energia, ou não? Porque, minha filha, hoje mesmo foi um dia que eu acordei misericórdia. Menstruação, né, pesada, cansada, privação de sono. E aí, cadê a energia? Se não tem energia, você fica ali, ó, rolando feed. Você fica ali perdendo tempo, sem fazer nada que vai te levar para o próximo passo. E às vezes você nem sabe qual é o próximo passo. E aí você precisa também da mentoria Executive Pro na sua vida. Autoestima renovada. Olhar no espelho e gostar do que vê. É isso que você merece também. Ser valorizada, quem não quer? Ser desvalorizada é a pior coisa que uma mulher pode viver. A desvalorização. Respeitada por quem você é e não por que você faz. Lava, passa, cozinha, se desgasta no trabalho, entrega a vida para a família, se culpa quando decide fazer algo por você, investir um dinheiro em você, treinar, se alimentar bem. Não. Aí você vai se deixando levar. Tá? E assim, um detalhe importante. As vagas da mentoria Executive Pro, elas são limitadas porque são encontros individuais. Você participa de um grupo também seleto com mulheres que já estão no processo, onde vocês podem trocar, né? Inclusive é incrível. Então, se você é mulher de negócios, você pode oferecer os seus negócios, né, lá no nosso grupo, ter uma troca genuína, tá? Mas o grande forte aqui, o meu grande diferencial é acompanhamento de perto. Eu vejo muita gente comprando cursinho de emagrecimento, livro de emagrecimento, já comprou não sei quantos mil cursos, já foi não sei quantos mil nutricionistas, médicos, nutrólogos e não consegue. Por quê? Porque quando você está em casa, na dúvida, dificuldade, você não tem com quem contar. Seu marido não te ajuda, sua mãe não te ajuda, seu colega de trabalho te critica, ai, vai comer salada? Seus colegas, ai, você tá tão chata, não é assim que faz? Agora, quando você tem uma profissional do seu lado que mostra pra você como agir em determinado momento, meu amor, as coisas fluem. E a hora é agora, tá? Decida mudar agora, como eu falei. Não espera chegar nos 70 anos e falar, eu deveria ter começado lá atrás. Piscou 70. Assim como você piscou e já é setembro. E você falou no ano passado que faria diferente, você não fez nada de diferente esse ano. Difícil, né? Então, vamos acordar. Maturidade, como eu falei, não vem com a idade, vem com consciência. Eu, Natália, demorei 37 anos para destravar isso. Você não precisa esperar tanto tempo. Ai, Nath, mas eu já tenho 60, 30, aí fala, né? 37 é jovem. Gente, cada um tem o seu processo. Mas e aí, você tem 60, vai morrer? Se você vive até os 80, tem mais 20 anos aí de diferença. Com a mentoria Executive Pro, você só precisa de 12 passos para dar o próximo passo, certo? Então, é muito importante que você entenda que para sair do lugar, você precisa dar esse passo.
Hoje nós vamos falar sobre o tipo 3 da personalidade. Eu vou mostrar aqui para você. Como eu falei, a gente falou do tipo um, né? Falou do tipo 2 e agora nós vamos falar do tipo 3. São 9 tipos de personalidade, sendo que a grande maioria está no tipo 7, né? E aí, quem não estava aqui, né, é o seguinte. Todos os padrões de comportamento da personalidade de uma pessoa são moldados para evitar a dor de uma necessidade infantil que não foi bem atendida. Eu já falei que o ambiente familiar, ele não foi formado para servir a criança, mas é lá na infância que a criança, que tudo está sendo formado, né, do 0 aos 2 anos de idade, é o temperamento. Então, eu olho para o meu filho e vejo um temperamento. Não dá ainda para bater o martelo qual o temperamento, se é colérico, se é sanguíneo, fleumático, não dá. Mas você já tem uma noção. Dos 2 anos agora, que tem a crise dos 2 anos, por que essa crise? Porque ele já entende que ele é um indivíduo, que ele tem vontades e desejos, e aí, por conta disso, ele começa a perceber que os desejos dele não são atendidos. Óbvio que não. Quer se jogar do sofá? Não pode, mas ele não entende, ele não tem o cérebro maduro. Então, ele começa a querer coisas, ter necessidade, se sentir bom. Aqui, ó, quais são as necessidades? De se sentir bom, né? Cadê as necessidades aqui? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Se sentir bom, se sentir amado, se sentir útil. Aqui é o tipo um perfeccionista. Tipo 2 que é o doador. E tipo três o bem-sucedido. Então, tipo um ter necessidade de se sentir bom. Tipo 2 necessidade de se sentir amado. Tipo 3 que vamos falar hoje, necessidade de se sentir valorizado. Então, poxa, a criança que sente a necessidade de se sentir valorizada e ela não se sente, não quer dizer que ela não foi valorizada na infância, às vezes não foi mesmo, mas ela não se sente, é a forma como ela se sente. Ela começa a perceber aquilo e ela começa a testar. Vou fazer isso aqui. Opa, quando eu faço isso aqui eu não sou valorizada, mas quando eu faço isso aqui eu sou. E aí ela começa a moldar a sua personalidade para pertencer. E aí, esse que estamos falando hoje, né, que é a mulher que tem a necessidade de se sentir bem-sucedida, a mulher que tem a necessidade de se sentir valorizada, como é que ela conta sobre a sua infância, geralmente? Ela sente que a exigência que ela sempre teve partiu dela mesma. Não era uma criança exigente, mas ela sente que partiu dela. Como se ela se cobrasse para ser melhor sempre. Mas ela não sabe que existe um padrão familiar, porque a criança ela não tem esse cérebro maduro. Fala assim: não, eu sou exigente, eu tenho que ser melhor sempre. Isso não nasce da criança. Essa exigência vem da mãe. E aqui não é pai, não entra pai, tá? É a sua mãe que foi extremamente exigente, seja no desempenho escolar, desempenho de esportes, ou mesmo no comportamento. Sabe aquela mãe que tem a régua alta? Pois é, sua mãe teve a régua alta? Ai, não, Nath, a minha mãe não teve. Então fica aqui até o final, porque talvez você não seja o tipo 3. E aí você vai descobrir que você pode ser o 4, o 5, 6, 7, o 9, tá? A criança pode ter se sentido comparada com irmãos e outras crianças. Tudo que a minha irmã ou primos fazia era melhor do que eu. Acontecia isso? Você sentia isso? A mãe, ela tinha um nível de exigência difícil de ser suprido. Pode ter havido elogios, tá? Pode ser aquela mãe que falava que você era incrível, né? Tava ali com as pessoas e falava assim: ai, não, mas Maria, não, Maria é ótima, faz todos os deveres de casa. Pode ter havido elogios ou não, era só crítica. Nem sempre era o troféu. Às vezes era o troféuzinho da mãe, às vezes não. Se você foi criada com vó, mas a mãe era presente, isso aqui faz sentido para você, tá? A criança sente que tem que agradar a mãe, não é o pai. O pai nós falamos do tipo um, né, que é o pai que não cumpriu a responsabilidade dele, prática, e aí a criança precisava trabalhar, cuidar de dos irmãos, enfim. E ontem falamos do tipo 2, que eram os pais que demonstravam irresponsabilidade, né? E a criança sentia que tinha que cuidar desses pais. Agora imagine se uma criança tem essa maturidade.
Ela foi formando a personalidade dela de acordo com aquilo que ela via ali dentro. Qual a outra narrativa? A mãe é uma figura de opinião importante. Então, quando uma pessoa, uma mulher que é tipo 3, né, que tem esse sentimento de se sentir bem-sucedida e ela não consegue, ela geralmente conta isso, que a mãe ela era uma figura importante para ela, bastante presente nas memórias. A mãe aqui ela nunca vai ser insignificante, ela é uma figura importante. Outra coisa, enxerga de forma mais positiva as exigências como impulsionadores para conquistas atuais. Olha onde eu cheguei graças a isso. Então é aquela criança que, né, ela foi tão sufocada pela mãe, a mãe era tão exigente. Só que ela não fala disso de uma forma negativa, ela acha que isso foi legal. Olha onde eu cheguei, graças à minha mãe. Ela foi tão exigente comigo, olha só, para que eu fosse a melhor aluna da sala, para que eu fosse a melhor entre os primos. Olha quem eu me tornei. Então, essa pessoa, ela geralmente tem a necessidade de mostrar muito para o outro, tá? Essa aqui é o tipo 3. É aquela mulher que tem a necessidade de se sentir bem-sucedida. Tava compartilhando a tela? Ui, fiquei nessa dúvida agora. Não, não sei, vamos ver na gravação se estava compartilhando ou não. Mas entenderam? Então, assim, existem 9 tipos de personalidade. A personalidade, gente, ela não vai mudar. Porém, você precisa conhecer a sua personalidade, entender como que ela foi formada, saber como que ela te prejudica hoje e o que você precisa fazer para ir para a próxima camada. Então, a maioria das pessoas, inclusive psicólogos, tem pessoas que amam ir para psicólogo, né? Que ama fazer terapia. Gente, terapia, ela tem que ter alta. Se você acha gostosinho, não tá fluindo como deveria. Faz anos de terapia. Você olha assim pra pessoa e fala: minha filha vai morrer fazendo terapia. Não tem resultado, não. A não ser que assim, é uma pessoa que tem depressão, ansiedade aí, é pra vida, né? Pra vida. Mas, mesmo assim, você se conhecendo, você consegue sair desse lugar. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu tenho uma aluninha que ela tem depressão, né? Ela já teve algumas questões muito sérias na vida dela e a gente está conseguindo destravar muita coisa. A partir do momento que ela olha para como que a personalidade dela foi constituída, como que ela se tornou a mulher que ela é hoje e o que que ela faz para sair desse lugar, para finalizar as coisas que ela tem deixado pela metade. É aquela pessoa que enjoa fácil das coisas, sabe? E assim, a gente tinha começado, eu falei que ia fazer o programa espiritual, mas nem tá aqui os meus livros. Acho que tá lá na sala. Enfim, vou ficar devendo para vocês. No próximo desafio eu faço. Vamos seguir com o desafio falando sobre o tipo de personalidade, tá? E aí também você vindo para a mentoria Executive Pro, você vai saber lá passo a passo quais são os exercícios para tirar você desse lugar. Mas antes disso tudo, você precisa conhecer essa personalidade. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link, como eu falei, é só você clicar nesse link para você aplicar para a mentoria Executive Pro. A galerinha que vai assistir esse vídeo aqui gravado no Instagram, o link está na minha bio. Clica lá na minha bio, preenche o formulário. Se você for aprovada, eu mesma vou entrar em contato com você, tá bom? Preciso entender qual é o momento que você tá, e aí você vai ter um diagnóstico individual. Para entender ali, cara, olha para isso aqui para entender o seu padrão infantil, como que a sua personalidade foi formada. E hoje, né, qual é a necessidade aflorada aí que faz com que você haja como você age? Tá certo? Então a gente se vê aqui amanhã, vamos continuar com as nossas lives e a gente se vê. Beijo para vocês. Até mais.